Olá, sejam muito bem-vindos. É ótimo ter a companhia de todos aqui em O Livro que Te Move, o nosso espaço onde cada página se torna um novo movimento na vida da gente. Hoje a gente dá sequência à série Pense e Enriqueça, por dentro do livro, e vamos mergulhar fundo no capítulo 5, A Imaginação, o Laboratório da Mente. Para começar, vamos pensar nessa frase do Napoleão Hill, que é, ao mesmo tempo, tão simples e, nossa, absurdamente poderosa. Reparem bem, ele não diz que a gente pode criar tudo o que quer, mas sim tudo o que a gente imagina. Isso já é uma pista, sabe? Uma pista fundamental sobre o poder que a gente vai explorar hoje. Exatamente, Julia. E essa é a grande questão, não é? Todo mundo tem sonhos, desejos, aquelas ideias que ficam flutuando no campo do invisível. Só que às vezes parece que existe um abismo, um verdadeiro abismo entre ter uma ideia e conseguir segurar ela nas mãos com algo real. O capítulo de hoje vem justamente para tentar responder isso. Afinal, que ponte é essa que conecta esses dois mundos? E a resposta que o Hill dá é bem direta. Alex, essa ponte é a imaginação. Ele até usa um nome bem legal para ela. A oficina ou laboratório da mente. É ali, nesse espaço, que aquele impulso meio abstrato de um desejo começa, sabe? Começa a ser moldado, a ganhar forma, a se transformar num plano que, aí sim, pode ser executado. Ah, então peraí. Ou seja, não é sobre ficar só sonhando acordado, um devaneio passivo. A imaginação, nesse contexto, é uma ferramenta de construção de verdade. É a habilidade de pegar aquela energia do desejo e literalmente começar a desenhar o projeto. Sabe, dar os primeiros contornos para que a coisa toda saia do papel. Ou melhor, para que saia da mente e venha para o mundo real. Certo. E isso me leva a uma dúvida que, olha, eu acho que muita gente tem sobre esse capítulo, que é: qual é a diferença real entre a imaginação sintética e a criadora? Porque, vamos combinar, a imaginação que a gente usa para planejar a semana é a mesma daquele momento de pura inspiração, do nada? Pergunta excelente, Alex. E a resposta curta é não. O Hill faz uma distinção muito clara, dividindo essa faculdade poderosa em dois tipos bem diferentes. Vamos dar uma olhada nessa comparação para ficar mais claro. Pensa na imaginação sintética como se fosse uma grande organizadora. Ela pega tudo o que já existe no nosso repertório, sabe? Nossas experiências, o que a gente estudou, o que a gente observou, e combina tudo isso de formas novas. É a que a gente mais usa para inovar num processo, resolver um problema do dia a dia. Agora, a imaginação criadora, essa como se fosse a nossa antena. O Hill diz que é por ela que a gente tem acesso a pressentimentos, a ideias que são genuinamente novas, como se a gente sintonizasse uma frequência que está além do nosso conhecimento acumulado. É bem mais profundo. Tá, a teoria é fascinante, de verdade. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, literalmente, né? Que é: qual é o papel da imaginação na criação da riqueza? Como é que essa oficina mental, com essas duas ferramentas, realmente constrói fortunas no mundo real? Como isso funciona na prática? E para isso, o Hill traz uns exemplos que são brilhantes. O primeiro, que é sobre a imaginação sintética, é de uma história que, bem, todo mundo conhece. Uma história que mostra direitinho como pegar elementos simples e, com uma nova combinação, criar um verdadeiro império. A gente vai falar da Coca-Cola. E olha só isso, a história toda começou com apenas $500. Isso mesmo, eram as economias da vida inteira de um farmacêutico chamado Asa Candler. Não era nenhuma fortuna, era só o capital inicial, era o que ele tinha na mão para começar. E é impressionante ver com que ele começou. Os ingredientes físicos eram super comuns, um tacho antigo, uma pá de madeira e uma fórmula secreta num pedacinho de papel. Pensa bem, milhares de pessoas poderiam ter acesso a esses mesmos elementos. Sozinhos, eles não valiam quase nada. Não parecia nem de longe a base de um negócio global, né? Então, tá na cara que alguma outra coisa foi adicionada a essa mistura. O médico que vendeu a fórmula para ele não construiu o império. Então, o que foi que o Asa Candler colocou naquele tacho que fez toda a diferença? Qual era o verdadeiro ingrediente secreto? E a resposta tá aí. O ingrediente era a imaginação. O Candler não inventou a bebida, mas ele usou a imaginação sintética dele para visualizar aquela fórmula combinada com um sistema de distribuição, com uma marca poderosa, com um marketing agressivo. Ele basicamente rearranjou conceitos que já existiam e, bum, criou um fenômeno mundial. Ok, o poder da imaginação sintética ficou super claro com esse exemplo. Mas e a outra? E a imaginação criadora? Aquela mais misteriosa que supostamente nos conecta com a inspiração. Como ela funciona?
Para ilustrar essa, o Hill conta uma história que é muito inspiradora, a do Dr. Gonçalves. Ele era um pregador com um sonho que na época parecia completamente impossível. Ele tinha uma visão muito clara e um desejo que queimava por dentro. Criar uma instituição de ensino que ensinasse as pessoas a terem sucesso na vida. Só que tinha um obstáculo, assim, gigantesco. Ele precisava de $1 milhão, uma soma que para a época era astronômica. E olha só o que acontece nessa linha do tempo, é impressionante. Por 2 anos inteiros ele ficou só no desejo, só pensando no objetivo, mas sem nenhum progresso, nada. O ponto da virada foi a decisão. Em um sábado, ele tomou uma decisão definitiva. Eu vou obter esse dinheiro em 1 semana. Essa certeza, essa decisão, parece que ativou alguma coisa, porque os eventos começaram a se desenrolar numa velocidade incrível. E essa citação do próprio Gonçalves, nossa, é a chave de tudo. Essa mudança de mentalidade de eu gostaria para eu vou conseguir, alterou completamente o estado interno dele. E essa estranha sensação de segurança que ele descreve foi o que, segundo Hill, abriu o canal para a imaginação criadora entregar o plano perfeito para ele. Aquele sermão inspirado. E o resultado foi quase que instantâneo. Depois de ouvir o sermão, um industrial famoso na época chamado Philip G. Armour foi até ele e disse: "Gostei do seu sermão. Acredito que o senhor pode fazer tudo o que disse. Venha ao meu escritório amanhã e eu lhe darei $1 milhão. Simples assim. O plano, que ele recebeu pela imaginação criadora e executou com fé, manifestou o resultado. Incrível. Essas duas histórias, uma sobre rearranjar o que já existe e a outra sobre receber uma inspiração totalmente nova, no fundo elas mostram a mesma verdade fundamental. As ideias são como sementes. E a imaginação? A imaginação é o solo fértil, é a água que faz essas sementes germinarem e se transformarem em algo real. E aqui tem uma ideia que, desafia muito o senso comum. A gente cresce ouvindo que o segredo é só o trabalho duro, Mas o Hill argumenta que o trabalho duro, sem um plano claro que nasceu da imaginação, é como tentar cavar um poço com as próprias mãos, é ineficiente. A riqueza, ele diz, responde a exigências definidas, ou seja, um propósito claro que é transformado num plano pela imaginação e só aí sim é executado com persistência. Então, para a gente fechar e fixar as ideias centrais deste capítulo, o que a gente precisa guardar é o seguinte: é possível e importante usar as duas imaginações, a sintética e a criadora, juntas, fazendo elas trabalharem em equipe. A imaginação é muitas vezes aquele ingrediente que falta nos fracassos e é o catalisador dos grandes sucessos. É só lembrar do Asa Candler, que não inventou a fórmula, mas forneceu a imaginação que transformou aquilo numa fortuna. Tem muitas fortunas por aí só esperando uma simples ideia ou uma nova combinação de coisas antigas. Mas claro, vale lembrar, a imaginação é um instrumento e precisa ser usado com propósito e com habilidade. E toda essa reflexão nos traz pro agora, pro nosso momento atual. Diante de tudo isso, fica a pergunta para cada um de nós. Qual desejo ainda está só no mundo invisível esperando para ser trazido para dentro do laboratório da mente? Qual objetivo ainda está parado naquele campo do eu gostaria, esperando por uma decisão definitiva para finalmente começar a ganhar forma? A imaginação de cada pessoa é a sua oficina particular. As ferramentas estão aí, disponíveis. A porta está aberta. A pergunta que fica, mais como um convite mesmo, é: que matéria-prima, que desejo a gente vai escolher levar para dentro dessa oficina hoje, para começar a construir a nossa própria realidade? E claro, uma vez que a imaginação cria o projeto, o próximo passo lógico é transformar isso num plano de ação bem detalhado, bem organizado. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo encontro: planejamento organizado. O 6º passo de Napoleon Hill. Se essa nossa conversa de hoje trouxe alguma inspiração, que tal compartilhar com alguém que também pode se beneficiar dessa reflexão? A gente agradece demais a companhia de todos e esperamos vocês no próximo episódio de O Livro que Te Move. Até lá!